Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os assuntos mais polêmicos aqui em Teresópolis nesse início de 2012. Vamos falar um pouquinho sobre o presente momento de Teresópolis, né? Já falamos aí sobre cartaz de procura-se aí ao ex-prefeito Matricano, falamos sobre a suposta volta por liminar do prefeito cassado Jorge Mário, falamos sobre as eleições de fevereiro que não aconteceram, sobre os pré-candidatos. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse momento aqui em Teresópolis. A gritaria é geral. Eu não sei como é que a coisa acontece nos bastidores, mas a verdade é que as críticas ao governo Arley, pelo menos nas redes sociais, e pelo que eu ouço nas ruas, são muito grandes. O povo está dizendo, de uma maneira geral, pelo que a gente escuta falar, que até agora muito pouco foi feito. As reclamações das associações de moradores, principalmente nos bairros que foram atingidos pela tragédia, as reclamações são muito grandes. Alguns já criaram campanhas aí dizendo que nenhum desses políticos que estão aí não devem ir nesses bairros para pedir votos, senão serão muito mal recebidos. Queria saber a avaliação de vocês aí, o que vocês estão achando, o que está acontecendo, como é que um governo que tem a faca e o queijo na mão, depois de tudo que aconteceu, não está conseguindo fazer o mínimo ali. O que vocês acham disso? Olha, eu acho que o governo Arley cometeu um erro brutal. O primeiro erro brutal do governo Arley foi não ter pago, ou só está pagando na justiça, através de liminar, o aluguel social que estava acordado entre o governo, a administração do Arley e o governo do Estado. O governo do Estado se comprometeu a pagar 2.000 aluguéis sociais e está pagando. E o governo, a administração do prefeito Arley só paga quando é obrigada pela justiça. Essa informação, inclusive, nos foi passada pela AVIT, pela Associação de Vítimas da Tragédia. Que tem lá ainda uma pilha de documentos de pessoas que querem receber o aluguel social, não estão recebendo. Nós mesmos fizemos matéria na Forpress. Que ainda irá ao ar, calma, quem não viu, fique tranquilo, porque ainda irá ao ar o programa 30 Minutos. Que ainda irá ao ar, mostrando pessoas que não estão recebendo aluguel social, estão querendo receber. Quer dizer, isso é um erro brutal. Na minha opinião, a Prefeitura de Teresópolis, as pessoas querem exigir mais do que a Prefeitura pode fazer. E as pessoas tem coisas que a Prefeitura pode fazer. Está fazendo menos? É possível. As obras que a Prefeitura está fazendo são obras pequenas, de contenção, pequenas contenções, muros, essas coisas assim. A Prefeitura não tem dinheiro para fazer 3.000 casas para as pessoas. Mas então isso tem que estar no problema do Estado. Mas as pessoas... Agora... As pessoas estão dizendo o seguinte, mas então se não tem dinheiro para isso, então por que fez festa? Por que não sei o quê? Aí o cara vai e diz que não sei o quê, que a festa foi financiada pelo empresariado. Enfim, são questões bem polêmicas. Essa é uma reclamação que eu ouvi pessoalmente do Joel Caldeira, que é o presidente da Associação das Vítimas de Teresópolis. Ele chegou e disse isso. E no que ele tem razão. Ele tem absoluta razão. Bom, a Prefeitura tem dinheiro para fazer festa, por que não tem dinheiro para gastar mais? Mas isso é uma questão de bom senso, é uma questão de lógica. Como é que os empresários estão vendo esse momento agora de Teresópolis? A visão do empresário é um pouquinho diferente dessa visão do Ático, Porque, na verdade, o empresário, ele imagina no que é possível de ter investimento na cidade e melhoria imediata. Inclusive, o social faz parte disso também. Lógico. Mas o que o empresariado entende nesse momento é que a posição do prefeito Arley, nesse momento, é de interinidade. Então, nós entendemos que ele não estava preparado, tecnicamente, para assumir o cargo. Caiu no colo dele. E isso é uma coisa lógica, porque o empresário, ele, antes de criar uma ação, ele se prepara, se capacita para poder fazer. Nesse caso específico do Arley, caiu no colo dele. Então, o empresário, ele entende, de uma certa forma, que a estrutura que está no entorno dele não é uma estrutura técnica e não é uma estrutura que pode dar subsídio para ele, que não tem a formação, para que possa desenvolver melhor as ações, sejam sociais,
sejam econômicas, não importa. O que hoje a nossa visão é de que o secretariado é fraco, o secretariado ele não tem capacitação para poder dirigir de uma forma mais objetiva e conseguir uma ação em menor tempo. Então, eu vejo isso como um modelo provisório. Realmente, eu acho que essa questão do social, de você ter um acordo com o governo, a prioridade são vidas, isso é uma realidade, mas há de se entender que a cidade ela continua gerindo emprego, porque se você parar de gerir emprego, as vidas que sobraram não se sustentam. Então, a visão é aquela de você saber de que forma você pode colaborar para que a engrenagem não pare. Agora, está devagar? Está devagar. Isso é uma coisa que incomoda muito. Mas o que a gente percebe no Arley, no prefeito Arley, é que ele ouve. Você vai, tem uma demanda, chega para ele te atende. Ele te atende, te ouve e fala, pô, você pode me ajudar? O que você sugere que posso fazer? Olha, eu não estou aqui para... Já é um grande avanço em relação ao antecessor. Então, é um grande avanço que é uma pessoa que nessa parte, no que lida com o empresário, ele tem deixado as portas abertas, tem ouvido o empresário e aceita a crítica com muita tranquilidade. Ele aceita a crítica, é uma coisa interessante, porque no momento em que você dá abertura para você ter um diálogo franco, onde você fala, cara, isso aí não vai dar certo. Você está fazendo não vai dar certo. Você quer ver que não vai dar certo? Ou você está querendo mudar antes do teu problema? Então, entendeu? É importante esse porque a estrutura continua como um todo. A cidade não parou, entendeu? Agora, nisso que ele está ouvindo as outras pessoas, ele tem que se cercar também melhor, né? Para a gente não ter tem que se cercar melhor. Para a gente não ter uma contradição do que antes disso que nós estamos dizendo agora, é bom lembrar que o prefeito Arley é um empresário bem-sucedido. O empresário que começou de baixo e hoje é um empresário bem-sucedido. Quer dizer, pelo menos essa gestão empresarial ele deve ter, porque isso olha, que nós falamos. Nós falamos que a administração pública precisa funcionar com uma gestão empresarial. Mas tem nós que ter estamos técnico, com empresário. Você sozinho não consegue fazer você sozinho, lógico. Você é um empresário, você tem a sua empresa, você é o presidente, você tem um vice, tem as diretorias, você tem gente competente fazendo um outro trabalho. Todas as esferas, para dar resultado. Todas as esferas administrativas, toda empresa precisa ter. Porque se for assim, não vai ter o salvador da pátria. O estratégico, o tático e o operacional. São três salvador da pátria. Eu vou concordar com vocês, inclusive, porque, não citando nomes, eu tive contato com pessoas da administração, com pessoas que apoiam o prefeito Arley, das quais o prefeito Arley depende. E o nível, para mim, com essas pessoas, que eu não vou citar os nomes, com que eu encontrei, com quem conversei, está muito ruim. São pessoas que estão abaixo do carro. Esse é um problema. O que não pode é o cara, de repente, como a gente viu no início do governo, o cara, por exemplo, ele é dono de uma agência de caminhões, automóveis, não é isso? Aí a primeira coisa que a gente vê, não sei o que, ele compra caminhão novo. Foi o que eu falei, né? Eu botei isso, postei no Facebook. Por favor, não votem. O próximo prefeito não votem que seja um médico proctologista. Entendeu? Porque se for... O cara é dono de agência de caminhão, o cara compra caminhão. Se o cara for proctologista, eu nem quero saber o que ele vai tornar obrigatório na população. O mais importante, seja qual for a figura, é que essa pessoa que esteja no cargo de prefeito, ele entenda que mesmo na oposição, mesmo em quem bateu, se a pessoa é competente, se a pessoa é capaz e tem resultado, porque você não vai botar uma pessoa sem história. Exatamente. E tem resultado, tem que chamar para estar trabalhando junto. Num mundo maravilhoso. Maravilhoso. Mas não é de Alice, não. Não é de Henrique Carregal. Se eu não acreditar... eu participo Se eu não acreditar, eu já passei dos 50 anos, se eu não acreditar que existe um futuro em Teresópolis, o que eu vou ficar fazendo aqui? O que o Henrique está falando é o seguinte... Não tem nada a ver com os quadros. Até porque o Arley... ninguém está dizendo que o Arley vai seguir o resto da vida nem mais 4 anos. Não, mas eu não estou falando dele, não. Estou falando Henrique, do próximo. Vê se eu entendi. Eu acho que o que o Henrique está dizendo é o seguinte. Teresópolis, em última instância, é uma cidade pequena. Cresceu bastante, mas ainda é uma cidade pequena. Os quadros aqui, em termos de capacidade profissional, de capacitação profissional, não são grandes. Você não encontra aqui, né, uma oferta imensa de pessoas capacitadas para exercer qualquer tipo de cargo. Então, o que ele está falando é o seguinte, independentemente da posição política que a pessoa tenha tido no passado, as pessoas devem ser chamadas
pela sua competência. Isso você está falando. Exatamente. Eu não vejo Mas nisso. isso independente de ser A, B, C e D lá na cadeira. Olha só, isso aí eu não acho precisa que... ser o secretário, mas pode ser sub. Quando você faz um governo de interinidade, você pega quem? Você pega quem está do seu lado, pega quem tem confiança em você e quem você tem alguma. Então é diferente, você pega pessoas que não são técnicas, não entendem, e chega o seguinte, se vira. Então, olha só. Essa palavra é boa, se vira. Nós voltamos àquilo que nós começamos a falar. O que acontece? Você tem uma eleição em outubro, né? Isso seria gravado se a eleição em fevereiro. Então você vê, a gente não tem técnico, mas tem o quê? Possivelmente o cara que apoia, o cara que tem condições de eleitoralmente, né, carrear votos para o prefeito. Então ele está ali também por causa disso. Olha, esse aqui é um cara de confiança, que a gente tem esse problema. É um problema da democracia. Confiança política, sem credibilidade. democracia, sem eleições democráticas, mas... Põe ele na área social. Exatamente. Agora não vai botar ele como líder do governo. Não. Aí já é uma outra história. Olha só, nosso tempo já acabou, mas antes, para a gente encerrar o programa, vamos falar um pouquinho, eu queria que cada um de vocês falasse sobre as expectativas para Teresópolis em 2012, diante de tudo isso que a gente analisou, diante desse quadro caótico, diante desse quadro polêmico, com tantas aí indefinições sobre o que vai acontecer. Quais são as expectativas de vocês para 2012? Ático, em breves palavras. Olha, eu sou otimista. Primeiro porque eu vi a recuperação de Vieira, que foi feita basicamente através da iniciativa privada, eu vi como se recuperou, é espantoso. Segundo, como o campo, como a agricultura se recuperou. Nós fizemos matéria na Forpress sobre isso. Como a agricultura já se recuperou totalmente. Nós estamos no mesmo nível de antes da tragédia de 11 de setembro. Tem até excesso de oferta, 11 né? de setembro foi nos Estados Unidos, de 12 de janeiro. Não derruba Torres Gêmeas aqui em Teresópolis mesmo. Então, eu acho que nós estamos dando grandes passos na recuperação e eu sou um otimista. Eu acho que Teresópolis vai evoluir. Eu acho que Teresópolis aprendeu politicamente com a saída do prefeito Jorge Mário. Eu acho que as pessoas passaram por um processo que deve ter deixado para trás alguma coisa na cabeça do eleitor. Então, eu acho que isso, no futuro, vai contribuir para a melhoria. Eu sou otimista com relação daqui para diante em Teresópolis. Apesar de não compartilhar com o nosso mundo ideal, que é o mundo ideal de Henrique Arregal e Confidência. Mundo esse que você inventou, porque na verdade a gente só está colocando ideias aqui. O que você acha aí? Eu vejo o seguinte, você só aprende com os erros. Né? Sem dúvida. Então todos nós, eu falo todos nós, não esperávamos tanta magnitude nas tragédias que ocorreram no ano passado. Né? Seja a tragédia natural, seja a tragédia política, isso foi, digamos assim, isso sacudiu totalmente todas as estruturas em todos os seus níveis sociais. Então, o que eu acredito, eu nem acho, eu acredito que a população vai entender que é necessário você mudar o pensamento, deixar de acreditar em blá 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 e começar a estudar passado dos propensos candidatos para estarem te representando. Eu acho que o candidato que estiver lá em outubro, que for o vencedor, ele tem que ter, antes de tudo, respeito por quem votou, respeito pela cidade que ele vai gerenciar e compromisso com um projeto de melhoria. Então, eu estou muito confiante, tenho certeza absoluta que, da mesma forma que não acreditavam que a população ia se manifestar para reclamar do prefeito, eu acho que a população, na hora certa, vai dar o seu recado, que é secretamente na urna, para que Teresópolis não possa mais passar por todas essas tragédias que tenham ocorrido. Tá vendo? É por isso que eu sempre chamo essa dupla para começar o ano com o pé direito, porque depois de uma análise dessa só nos resta encerrar. Henrique Carregal, presidente da ACIAT, José Ático, jornalista, blogueiro, chefe de produção e reportagem da Forpress Comunicações, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa Ponto Final. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição inédita de 2012. Isso aí é para mostrar que vem muito mais por aí, um ano que promete muitas polêmicas, muitos assuntos, e todos esses assuntos vão estar aqui no programa Ponto Final. Até a nossa próxima edição. Até lá.